Olá, estamos mais uma vez ao vivo aqui pelo curso de línguas, hoje para conversar com o Thiago Marques, que é um professor de yoga, e a gente vai falar sobre essas relações de corpo e língua e dessas práticas corporais e língua. Deixa eu botar um pouquinho de luz aqui. Muito bem, esperar o Thiago chegar e algumas pessoas chegarem. Ó, o Thiago já chegou por aí, algumas pessoas já estão entrando. Tia, eu já vou te chamar aqui. Alguma coisa aí para você. E aí eu queria começar contando um pouco que vamos ver se funcionou o meu convite. Tiago, você aparece aqui como convidado para mim. Se não der certo, se você não conseguir aceitar, eu consigo aceitar. Aí, estamos aqui juntos. E aí, Tiago, tudo Aí, bom? tudo bom, querido? Tudo bem. Que bom te ver, pelo menos virtualmente, nesse tempo todo de isolamento que a gente está sendo obrigado a passar. Pois é, faz tempo, né? Faz muito tempo, faz A muito gente estava tempo. combinando até uma sessão de violoncelo e citar aí, né? Quem sabe? Exatamente, a gente tem esse projeto ainda. Espero que role. Eu quero te fazer muitas perguntas, mas eu queria começar contando algumas coisas que eu anunciei na live que o português tinha algum parentesco com o sânscrito, né? E na verdade não é exatamente um parentesco direto, mas o Gaston Cordot, que é um linguista do meio do século ali, do começo do século, ele foi a primeira pessoa que começou a fazer uma comparação das línguas europeias, e aí ele fez uma comparação, um estudo aprofundado da gramática do sânscrito e da conjugação do sânscrito. Eu acho que o Ti está um pouco travado, mas talvez ele volte aqui. Ele fez Ti, você deu uma travadinha, mas você está aqui com a Opa. gente? Eu Então tá coloquei no bom. 4G aqui porque estava falhando a internet. Vamos que É, vamos. melhor, maravilha. Então tá. Tô contando aqui que esse linguista, o Gaston Cordot, ele foi o primeiro que fez um estudo mais aprofundado da gramática do sânscrito e da conjugação do sânscrito e descobriu aí algumas semelhanças entre o sânscrito, o grego, o latim, o persa, e aí começou esse estudo então das famílias indo-europeias. Então, o português ele não é uma evolução do sânscrito de maneira nenhuma, mas Sim. ficou muito claro que as línguas que se falam hoje, que se desenvolveram na Europa e que se falam hoje, elas têm uma origem que é provavelmente, bom, é uma teoria linguística, a gente ainda tem muito caminho pela frente para estudar, mas provavelmente esses estudos vieram da Índia, né? Da região onde está a Índia hoje, né? E eu Uhum. fico pensando muito, Ti, nesse movimento que tem dos ocidentais de retorno a essa cultura indiana e de buscar práticas indianas, que isso faz muito sentido, né? Um retorno à origem, assim. E aí eu queria começar te perguntando duas coisas, uma pergunta fácil e uma pergunta difícil. A pergunta fácil é o que é yoga e a difícil é por que você se tornou um professor de yoga ou o contrário, você pode escolher. Boa noite, então, pessoal que chegou aí. É, realmente uma questão, né? Eu tenho também essa formação em letras, que é anterior ao yoga. E nas letras a gente acaba só complementando também um pouquinho do que você falou, apesar de eu não ser linguista, né, e ter me debruçado, né, eu não sou também instruído assim formalmente no sânscrito, os meus estudos no sânscrito são relativamente são bem superficiais, né, então eu não tenho autoridade para falar, mas o meu professor de filosofia do yoga é um linguista, né? Ele é professor da USP e ele falava bastante sobre essas origens, sobre essas correlações e os empréstimos, né, que a gente acabou adotando na nossa própria língua. Basta você começar a estudar yoga que você já vai notar algumas palavras que são muito familiares. São poucas, né? Mas você consegue entender que existe alguma coisa ali em comum, né? A própria um dos próprios textos, que são dos primeiros textos que todo mundo acaba estudando quando vai estudar yoga, que são os Yoga Sutras, né? A gente Uhum. tem essa definição primeiro do que é um sutra.
E quando a gente pensa na palavra sutra, né, o sutra seria como se fosse o Twitter, né, do mundo moderno, assim. Então, é você escrever da forma mais sintética possível, né? E se você puder tirar alguma palavra daquela sentença, já não é mais um sutra. O sutra é o absoluto sintetismo da linguagem ali, né? Então, a Uhum. definição é, se você pode tirar alguma coisa, não é um sutra. E estudando o sutra, né, você percebe que uma linha, um verso, né, um sutra, ele se conecta intimamente com o próximo e você vai sentindo como se tivesse sido costurado aquele corpo de texto, né? Então você entende que a palavra sutra, né, ela também tem essa mesma raiz do nosso entendimento hoje no português do que seria o suturar, o costurar, né? Ah, uau. Algumas outras palavras, né? Tem, como, por exemplo, para falar sobre a deusa do alfabeto, tem a deusa do alfabeto, tem a deusa da linguagem, né, que é a Vati, e tem a deusa do alfabeto, que é Mátrica. E Mátrica é essa mesma raiz do mater, né, que no latim, Uhum. mater, né? Então a gente consegue enxergar que tem algumas coisas ali que a gente herdou, né? Mas é isso, as teorias linguísticas elas vão e existem muitos caminhos aí, muitos elos perdidos, né? Que a gente tenta Total. preencher, né? Então a palavra yoga é uma palavra que possui alguns significados, né? Como o sânscrito, por excelência, é essa língua extremamente polissêmica, né? Cada palavra possui inúmeros significados e sentidos a depender do contexto, né? Que eles estão inseridos. Mas yoga, o yoga moderno, né, tal como a gente concebe, né, ele diz respeito a um conjunto de práticas, né? Se você fosse Uhum. traduzir yoga, por exemplo, tal como eles estão nos Vedas, que são os primeiros registros que a gente tem da tradição oral e depois que acabou a vir a ser escrito, lá o yoga ele não é o mesmo yoga que a gente tem aqui, modernamente concebido. O yoga Uhum. lá significa método, significa técnica. Então, o yoga, quando eles falam, o yoga, ele tá querendo dizer, na verdade, que é o método sobre o qual ele vai discorrer a seguir, né? E com o passar do tempo, depois houve um movimento de contracultura a esse movimento védico, que se chamou Tantra, né? Que também já é outros 500, já Uhum. é muito mal compreendido, né? Hoje em dia você vê uma Um pouco banalização, assim. misturado, né? É uma coisa que foi um empréstimo assim que a gente fez e como a gente não sabe as origens, a gente acabou adotando como aquilo, né? Como a verdade, o Tantra acabou assumindo isso que veio a ser no Ocidente, né? Uhum. Mas é um assunto longo, né? Mas o yoga, ele herda o yoga moderno, né? Para a gente explicar um pouquinho da definição da palavra. Ele herda toda essa concepção que foi o movimento de contracultura tântrico, que em resumo ele horizontalizou o conhecimento que até então ele estava retido aos brahmanes, né? Ele era restrito aos brahmanes, aos sacerdotes, que possuíam, Uhum. né? Para a gente também juntar a questão da língua, né? Os brahmanes eles eram aqueles dotados do poder da língua, né? Da palavra, do conhecimento. Eles eram os letrados, né? E o poder da língua é o poder de Brahman, né? Da divindade maior. Então, os Uhum. dotados do poder de Brahman são os brahmanes. Então, eles retinham poder e o movimento tântrico tirou esse poder que estava restrito a esse sacerdócio, né? E horizontalizou. Então, o yoga foi uma forma de autonomia, né, da sua espiritualidade. Até então, a gente tinha a espiritualidade meio que terceirizada, né? Você tinha que contratar um brahmane para ele fazer um ritual e trabalhar o seu karma, purificar enfim, a sua história toda. Uhum. E, e a partir do movimento de horizontalização disso, que foi o Tantra, a gente tem essa autonomia, né, que é a proposta do yoga, né, a autonomia da consciência. Você tem o ritual que antes era externo, né, os elementos estavam ali, o fogo, a água,
o incenso, tudo fora, né? O yoga, de repente, ele fala, não, eu tenho o meu corpo, né? Eu tenho todos os elementos no meu corpo, então o meu corpo é o meu templo, o meu corpo e o meu asana, né? A minha postura, a minha consciência Uhum. é a minha oferenda a esse templo. Então você internaliza o ritual Uau. e esse processo de yoga, então ele assume esse conceito de união, né? De unificação dos corpos que compõem o sujeito, né? E são sintetizados, traduzidos na própria presença e no próprio ser, né? Então, quando você fala de Uhum. yoga hoje em dia, você está falando desse conjunto que veio se tornar o yoga moderno, né? Então, yoga você pode definir por união, né? Você pode entender também como método, como técnica, e basicamente, né, é isso. O yoga moderno, ele assume muitas formas, mas essa é uma das, é a origem, né, dele, assim, da Muito palavra. legal. Muito E o meu legal. A caminho, outra, a outra pergunta, que é, eu não sei se é fácil ou se é difícil, é como que você conheceu o yoga e depois veio se tornar um professor? tá, esse poderia falar muito sobre isso, mas foi no começo da faculdade, assim, na verdade, que a gente naturalmente tem esse boom, né, de estourar a nossa bolha, de conhecer muitas pessoas, conhecer outras culturas e esse gosto também sempre pelo conhecimento da espiritualidade, né? Por enveredar um pouquinho. Eu sempre tive um pouco essa queda, assim, né? Como todo bom sagitariano. Uhum. E aí eu comecei a lecionar, né? Eu dava aula de literatura, de português, de gramática, tudo em escola. E comecei a frequentar um centro xamânico, né? Comecei a consagrar o Santo Daime e tal. Minha jornada começou Sei. aí. E eu sentia que foi o primeiro momento que eu olhei para o meu corpo, assim, e senti, nossa, eu sento aqui, eu sinto tanto desconforto comigo mesmo, sabe? Por que que eu não consigo ficar sentado? Por que que a minha mente fica tão divagando, assim? E Uhum. quando eu escutava os mantras, quando eu me conectava com os mantras, que foi meu primeiro contato, eu acho que falei, nossa, eu preciso conhecer de onde vem esse som, o que que é esse som, o que que é esse citar, sabe? Que são esses, o que que eles estão falando nessa música? O que que eles estão falando nessa oração? O que que é um mantra? E essa busca começou a partir daí, assim, tanto de uma necessidade de me acomodar dentro do meu corpo, né? E também Uhum. por esse fascínio, por, que é um grande mistério, né? Para mim era um grande mistério. E aí começou que, né, como todo professor, eu acho que começa a dar aula no estado e se depara com esse despreparo assim institucional, né, para acolher o ensino e a aprendizagem, é um pouco frustrante, né? E você, apesar disso nunca ter sido o grande empecilho, né? Mas simultaneamente a isso, eu comecei a estudar yoga, comecei a me interessar para benefício próprio, né? E isso me abriu Uhum. uma janela que eu percebi, nossa, mas isso é muito imenso, né? Isso é muito grande, isso merece a minha dedicação. E aí, num determinado momento, eu tive um piriri de saúde, tive que fazer uma cirurgia, assim, de meio urgente, né? E Uhum. fiquei um tempo de cama. E nesse tempo de cama, eu fiquei dentro da minha cabeça reavaliando, porque de um dia para o outro eu percebi que realmente a gente tem isso intelectualizado, de que a vida é essa coisa que passa muito rápido. E agora, sobretudo, a gente está vendo isso, né? Está experienciando isso de uma forma muito grave, né? Total. E às vezes a gente tem que passar, é muito louco, sentir isso na pele para realmente introjetar essa coisa que antes fica na nossa cabeça, né? E Uhum. ter percebido assim a vida passando de repente de um dia para o outro, sabe, tão saudável, de repente passando por uma cirurgia
E aí, nesse momento de recuperação, eu pensei, quer saber? Se eu morresse hoje, sabe? Que tipo de sonho que eu tô deixando de cumprir aqui para seguir um protocolo e viver uma vida que, sabe? Lá no fundo, Hum. bateu essa reflexão profunda. E aí eu larguei a escola e uma série de outros fatores me levaram à Índia, né, em 2014. Então eu acabei, já tinha feito um curso de formação em 2012, já estava dando aula, e aí nesse momento eu fui fazer aquele famoso ano sabático, né? Tive Uhum. o privilégio de poder me retirar e E fui que para lá durou estudar. mais que um ano, né? Dessa primeira, então aí são 2 anos, né? Mas na primeira vez eu fui em Uhum. 2014, foi o primeiro ano. Tá. E aí eu fiquei um ano, e aí eu voltei com uma sensação de que ficou faltando algumas coisas, assim. Eu senti que eu tinha arranhado a superfície de algo muito profundo, mas eu acabei voltando, né? Tinha uma série de outras coisas acontecendo aqui, voltei, e aí depois eu passei mais um ano, que foi em 2017. E Uhum. 2017 e 2018. Aí eu passei mais esse ano, voltei no final de 2018. Então, no total Legal, foram 2 anos, né? legal. Eu quero te fazer algumas perguntas sobre a Índia e sobre sua vida lá, mas antes eu queria voltar um pouco e te fazer uma pergunta. Faz muito parte, acho que, da minha pesquisa desse momento. Eu sempre falo com os alunos, mas agora eu estou pesquisando isso com mais profundidade mesmo, entendendo um pouco como isso funciona. Que a língua a gente aprende muito mais fácil quando a gente engaja o corpo, né? Porque o aprendizado de idioma, ele é tradicionalmente um processo muito mental, né? E as pessoas que têm histórias de terem aprendido um idioma muito rápido, ou de ter ido para um outro país e aprender o idioma ali na prática, você observa que é muito porque o seu corpo todo está engajado no aprendizado, e não é só um processo mental de você sentar e ficar fazendo É. exercício escrito ou ficar ouvindo alguém. E me interessou muito pensar no yoga para essa conversa, porque o yoga é uma coisa que a gente olha, a gente leigo, né, que não é um praticante efetivo da yoga. Quando a gente olha ou quando a gente pensa no yoga, a gente pensa numa prática corporal, mas é uma prática física que a língua está completamente associada, né? Porque praticar yoga você vai fazer mantra junto. Assim, fazer mantra faz parte da prática, né? E aí depois você me corrija se eu estiver falando alguma tonteira, assim. Mas a língua, ela faz parte disso. Então, ele é um processo que ele é corporal, mas ele é inteiro, porque ele é mental também. E as palavras, e a pronúncia das palavras, e o ritmo, e o jeito como você vai cantar esses mantras, ou que você vai só ouvir, dependendo da sua prática, tem uma importância, né? Quer dizer, não é à toa, não é uma música qualquer que você pode colocar, não, eu não gosto de mantra, eu vou ouvir tipo Shakira para fazer yoga, não serve, né? Não é o propósito. Qual que é essa relação, né, da língua com a prática corporal dentro do yoga, assim? Por que que o mantra, como que o mantra faz parte dessa prática e por que que ele é importante nesse processo? Hum. Bom, a gente pode começar do princípio, né? Assim como na nossa tradição, no princípio era o verbo, né? No começo e Uhum, no fim das aulas de yoga, a gente sempre inicia e termina com on. Não é simplesmente, eu acho que isso acaba se perdendo quando a gente deixa de entender o que a gente está fazendo e faz disso um dogma, né? Então, às uhum, vezes, ao invés de você entrar nessa dimensão da consciência, você está simplesmente repercutindo um dogma a partir do momento em que você não sabe, não entende o porquê do mantra, né? Então, o on é isso, né? O on também é um conceito, a gente chama de pranava, né? O pranava, que é uma espécie de mantra, né? Que existem alguns mantras que são pranavas. Os pranavas, eles contêm em si a, a semente do mundo, assim, do universo, né? Eles têm em si o princípio, o meio, o fim, e por assim dizer, o on seria essa vibração que permeia tudo e todos, né? Assim como na nossa ciência a gente entende já que tudo é vibração, é movimento de elétrons e átomos, e isso cria inclusive a própria sensação da materialidade, né? É a uhum, vibração. Então, o mantra, a começar pelo mantra Om,
ele tem esse sentido, né, de acolher, abrigar a tudo e todos. Então, é uma forma da gente. Eu sempre digo que o yoga é uma forma da gente lembrar, né? Porque o yoga já parte desse princípio da autonomia, né? Da autonomia de você se reconhecer, de reconhecer o teu ser profundo, a tua consciência, a tua autossuficiência, para que a partir disso também, né? Isso não é uma coisa que vai te isolar do mundo, mas te aproximar do mundo, né? Isso são coisas que estabelecem pontes e conexões entre pessoas. Então, imagina, na Índia já estive em práticas com pessoas de todo o mundo, pessoas que nem falavam a mesma língua, mas estavam ali comungando daquele momento, né? Entoando o mantra da mesma forma e respirando junto. Então, são muitas as formas de você se conectar com as pessoas e com as coisas, né? Mas voltando para a questão do mantra, o Om, Uhum. eu acho que a gente não poderia deixar de falar, né? Mas o mantra em si, ele é uma forma também da gente lembrar, né? Todos esses mantras que a gente tem nas nossas práticas de yoga, quando a gente começa a nossa prática, cada professor acaba fazendo isso de alguma forma, né? Mas existem os mantras que pedem, por exemplo, discernimento, que pedem harmonia no estudo. Então é sempre uma forma de você. Por isso que é importante saber o que você está falando, né? Porque é uma forma de Uhum. você dizer para si mesmo: bom, nesse momento eu vou me dedicar a isso, né? E assim, existem formas, existe a pronúncia, né, correta, por assim dizer, e existe também as formas nas quais esses mantras acabam assumindo uma certa popularidade que a gente chama de bhajan, que é quando você canta o mantra, né? Não é que está errado, não está errado, mas é o mantra cantado, né? Existe uma correta entoação, existem os fonemas, né? Então existe Uhum. todo um estudo por trás disso. Então eu digo sempre que o mantra é uma forma da gente se conectar à tradição do yoga. Ou seja, a tradição que é passada de mestre a discípulo, né, de guru a aluno, de mestre, de professor a aluno, e é uma forma de você manter essa intenção original, né, do motivo por trás, às vezes, inclusive, dos quais as pessoas buscam a prática de yoga, são pelos subprodutos, né? A gente às vezes esquece de lembrar que o yoga é essa prática de autorrealização profunda. A saúde física é um subproduto, né? O emagrecimento, Uhum. sabe? Isso, às vezes tem gente que chega para, mas yoga emagrece? Yoga pode emagrecer, mas se você se focar nisso só, você vai perder, sabe, toda a paisagem, né? Você pode abrir uma janela e olhar pela janela, ou você pode ir lá e jogar o seu corpo, nadar no rio, sabe? E da Uhum. mesma forma o mantra, né? O mantra, ele serve para conectar a gente também com uma vibração um pouco além da ordinária, né? Da qual a gente está já operando no nosso dia a dia. Uhum. Entendi. Muito, muito bonito isso. Muito bonito. Me faz pensar em muitas coisas aqui. Ô, Ti, para onde que você foi na Índia? Em que lugar que você morou? E aí a Índia também é esse país que acho que quando a gente fala da Índia é um pouco falar do Brasil, né? Se alguém fala, eu fui para o Brasil, mas a pessoa foi para o Rio de Janeiro, ou a outra pessoa foi para a Amazônia e a outra pessoa foi para o Pantanal, são experiências muito diferentes, né? A Índia ela não é tão extensa de território, não é um país que a gente pode chamar de pequeno de nenhuma maneira, mas ela é muito rica de culturas de muitas etnias que estão presentes ali, muitos idiomas, né? É um dos países que tem um maior número, né, de idiomas oficiais, É. assim, reconhecidos. Para onde você foi e como que você viveu lá? Você vivia num, tipo, um mosteiro, num ashram? Qual que era a sua vida lá? Ah, então, eu acho que a Índia é parecida com o Brasil nesse sentido, por ser um país de dimensões continentais, né? Apesar de ser um pouquinho maior do que a metade do Brasil, tem um Uhum, bilhão de pessoas a mais do que o Brasil. E pensar que essa ideia da unificação do povo, né, é uma ideia relativamente recente, se você for considerar a idade do país, né, e a tradição do uhum, país, né?
Então isso começou mais ou menos lá no século IV depois de Cristo, a primeira tentativa de unificação. Até então eram pequenos reinados, né? E isso se traduz assim gritantemente, né? Se você vai viajar, como se você viajasse para São Paulo, e São Paulo tem uma língua própria, São Paulo tem um alfabeto não, tem até uma escrita própria, Uhum. tem música própria, com instrumentos próprios, com comidas próprias. Então são mini países dentro de um grande país. Então são 22 línguas oficiais, né? Sendo que o inglês e o hindi são as duas principais, mas o hindi ele está mais ou menos inserido ali só no norte da Índia e é ensinado nas escolas, né? Mas isso fica às vezes muito em terceiro plano, assim, se você vai ver, porque tem a língua do estado, tem a língua da região, aí tem o hindi que eles aprendem na escola. Então é isso, Uhum. uma torre de Babel, assim, é uma loucura. Inclusive o sânscrito, ele é grafado de formas diferentes, né? O Devanagari, que é o alfabeto deles, também grafa certas línguas. O Devanagari, que é o alfabeto, e a língua do sânscrito, eles têm uma espécie de relacionamento aberto, né? Tanto o sânscrito, Uhum. ele grafa certas línguas, quanto o Devanagari, ele grafa o sânscrito é grafado por certas Por escritas e o certos alfabetos. Devanagari Aham. grafa. Então, eles têm esse relacionamento aberto aí. E aí, eu morei. Bom, eu estive no norte da Índia. Na primeira vez que eu fui, eu fiquei só no norte. Isso quer dizer que eu fiquei no estado de Uttarakhand, ali, bem região do Ganges, ali, para cima de Rishikesh, para cima. Na primeira vez que eu fui, fui conhecer, né? Então, eu passei bastante por lugares mais famosos, assim, fui pro Taj Mahal. Fui no último dia da minha viagem, fui pro Taj Mahal, porque eu falei, eu já estava desencanado de ir pro Taj Mahal, mas é Aham. isso, vim pro Brasil, vim pro Rio de Janeiro, não vou ver o Cristo, pô. Então, Aham. Já tô aqui é mesmo, isso. né? Vamos lá. Maravilha do mundo, né? Vamos ver quão maravilhoso é. E aí, o primeiro ano eu fiquei no norte da Índia, Varanasi, Rishikesh, Dharamsala, Amritsar, fui para o norte. Não para o extremo norte, mas fui para o norte. E a cada 3 meses eu tinha que sair da Índia por conta do visto, né? Então aí tem o Nepal ali Uhum. do lado. Então o Nepal foi um lugar abençoado, assim, também, para dar um relax, assim, uma descansada daquela efervescência hindu, né? Aquela intensidade. O Nepal já é um lugar mais paz, assim, né? Mais budista, então é muito agradável o Nepal. Aí eu parecia que estava de férias mesmo lá, viajando pelo Nepal. Aham. E aí na segunda vez eu fiquei 3 meses no sul, que eu queria conhecer, e aí a gente pode fazer uma proximidade, assim, o sul, o estado que eu fiquei de Kerala, é muito parecido com a Bahia. Um mar de coqueiro, uma coisa assim, aquelas praias, né? É onde, inclusive, o Vasco da Gama morreu. Tem o túmulo do Vasco da Gama lá. Ah, uau. Tem Quando também. finalmente ele chegou nas Índias, Pô, né? sim, sim. E o sul da Índia já é outra coisa, assim, né? O yoga Uhum. é diferente. Eu fui estudar lá, é o Ashtanga Yoga, né? Mais tradicional. Tem também o Kalari, que é uma espécie de arte marcial, é uma arte marcial das mais antigas, talvez uma das primeiras que se tem notícia, né? Kalari Marma. Uhum. Tem a Ayurveda, né? Muito forte lá. Então eu fiquei por Kerala. Kerala é um estado que foi comunista, né? É como um estado comunista na Índia. Então tem as imagens lá dos partidos comunistas, tem a imagem do Che Guevara na rua. Então, é Uhum. um lugar que a educação chegou muito, né? Então todo mundo fala muito bem inglês, todo mundo fala bem hindi, é muito interessante, assim. Então foram 3 meses ali e o resto eu fiquei no norte, mas daí no extremo norte, em Ladakh, já na fronteira tríplice ali com a Índia, Paquistão e China, Tá. ali e Tibete, né? O antigo Tibete. Então agora é Uhum. China, né? E ali foi onde eu me encantei, assim. Ali
Eu ficava geralmente, quando eu estava no sul, ficava em hostelzinhos, em hostel, mas como eu estava sempre estudando, eu estava sempre vinculado a uma escola, né? Então a escola oferecia um alojamento, eu ficava no alojamento da escola. Nas peregrinações, aí já é diferente, né? No norte, por exemplo, quando eu fui para essa região lá do extremo norte, chamado de Ladakh, que é a região da Caxemira, é uma região que é a região da Caxemira em si, 100% muçulmana, então é outro país, né? A Uhum, região de Ladakh são 100% refugiados tibetanos. Então é o Tibete na Índia, é ali, né? uhum, Aí ali você tem os monastérios budistas, ali você tem as casas das famílias, né? Porque como tem pouco hotel, hostel, essas coisas, é mais comum você conhecer uma família e ficar na casa de uma família. E foi o que aconteceu em uma parte assim da viagem. Eu fiquei na casa de uma família que me acolheu, era o pai, a mãe e a filha, e aí eu ficava lá com eles, aprendendo a cozinhar, aprendendo, vendo eles tratando da terra, vivendo que nem 1000 anos atrás, assim. uhum. E também fiquei no monastério lá, no monastério, que foi muito especial, foi uma das experiências mais maravilhosas da minha vida, assim. Teve também o episódio da caverna, que eu fiquei numa caverna, que é também umas histórias muito boas, assim, para se contar. Você ficou quanto tempo numa caverna? Eu fiquei 10 dias numa caverna, Uau, sozinho lá. uau. Olha, Sozinho meditando. assim, a rotina na caverna, você imagina, né? É um lugar, assim, pra você ter uma ideia, Eu, na verdade, eu não imagino. era um lugar que, assim, fica. Depois você dá uma olhada no mapa aí, quem quiser dar uma olhada no mapa, a região chamada Ladakh, né? No meio Aham, do estado, que fica. É bem alto, né? Lá a cidade de Leh, que é a capital, deve ficar uns 4.000 e alguma coisa metros de altura. Então você uhum, chega já naquela falta de ar, né? E para você chegar nesse monastério, que é um monastério dos mais antigos da Índia, o monastério tem mais de 1000 anos, esse monastério. É uma coisa maravilhosa. Você precisa primeiro pegar um 4x4, um carro, né? Que vai para uma estrada que você não consegue nem imaginar como que os carros passam por lá. Então eles vão a uhum. 10 por hora fazendo assim. E é um dia inteiro, assim, no mínimo umas 20 horas assim que você pega de carro, aí você chega no Uau. final dessa estrada e aí tem um vilarejo, né, que você pernoita, aí no dia seguinte são 3 dias de caminhada até chegar, que daí não tem estrada, né, até chegar no monastério. E no meio do caminho tem uns pequenos vilarejos, coisa assim indescritível, o jeito dessas pessoas assim, o jeito que elas vivem, sabe? Todas as famílias elas têm aquelas criações de iaques, que são tipo búfalos peludos, Uhum. aquele animal fantástico, parece um ser mitológico assim na sua frente, né? É uma região cheia de seres mitológicos, na verdade, porque é uma região que tem os leopardos das neves, que são os bichos tímidos, assim, e daqueles que é raríssimo de se ver. E tem as cabras das montanhas que vivem naqueles penhascos, né? Elas ficam assim, e você olha, você nem enxerga, que elas estão todas camufladinhas, assim. Camufladas. Sim, sim. E Legal. é uma coisa, assim, é um Animal Planet, sabe? Assim, ao vivo. E Aham. aí, e aí, no meio dessa caminhada, eu acabei encontrando uma família, um vilarejo de 2 casas, e eles me falaram dessa caverna. E que é uma caverna que os lamas, né, os professores, por assim dizer, budistas dos monastérios, eles vão para essas cavernas para passar o inverno. Então eles ficam lá fazendo as austeridades deles, meditando, estudando e ficando Uhum. quietinho, né? E aí eu cheguei, eles me instruíram, né? A caverna ficava mais ou menos uns 10 quilômetros do vilarejo, assim, para dentro das montanhas e inóspito, assim, tô completamente inóspito, né? E aí eu fui para passar um dia. Cheguei lá na caverna, e tal, eles fecharam a entrada da caverna com pedras assim e colocaram uma porta para os bichos não entrarem.
Aham. E aí eu achei essa caverna e tal, e acabei ficando. Fiquei um dia, aí eu percebi que um dia ia ser muito pouco. Só que eu tava sem provisões, né? Eu tava sem comida. Tinha um saco de castanhas uma peça de queijo de iaque, assim, para comer só. Aham. E aí foi também onde eu acho que foi o grande momento, assim, da viagem, porque foi um momento também de assimilação, de digestão, de prática, de interiorização mais profunda, sabe? Porque senão a gente fica muito também nessa coisa de estudar, de fazer curso, e não tem o tempo de assimilar, que é muito importante, Uhum. né? Como no aprendizado de Total. língua. E aí você É, imagina tem também, até um tempo de relaxar e se divertir, né? E tipo, fazer alguma coisa que não tem um objetivo prático, né? É super importante. total, total. E aquilo que você estava falando da língua, da gente ter aquele estudo, disso ficar muito mental. Quando você se coloca nessa situação na qual você precisa falar para se alimentar ou se expressar, imediatamente algumas palavras ali você tem um aprendizado quase que instantâneo de algumas coisas, de algumas palavras-chave, pelo menos, né? Uhum. Porque é a necessidade que está ali, te chamando, né? Então, aí a gente ativa uma parte do nosso cérebro, que é quase como se fosse um instinto de sobrevivência, né? E a gente absorve muito, muito rápido, né? A primeira vez que eu fui para a Índia, eu falava um português escolar muito medíocre, né? Bastante mediano. Mas pela necessidade acabou rolando. Mas é isso, Você se comunicava em inglês na Índia toda. em inglês, em inglês, em inglês. Aí para Uhum. barganhar, né, como todo bom viajante mochileiro sem grana, você precisa aprender em hindi pelo menos como barganha, né? Certo. Onde que é o banheiro, como pegar o trem, como chegar em tal cidade, falar o seu nome, essas coisas, né? Você Uhum. vai aprendendo. E aí, você estava me contando que na escola eles aprendem as línguas locais e o hindi, e o inglês, ele é igual aqui no Brasil, que quem quer aprender vai fazer um curso fora, ou arruma um jeito de aprender fora, ou é um idioma que é ensinado na escola também, e no país todo? Porque você tinha me comentado também que no sul eles falavam melhor inglês, né? Eles falavam mais inglês. E no norte já não era tanto assim. Não, não, eles falam também no norte. É uma Uhum, coisa que, assim, o inglês é a língua oficial do país, né? A Inglaterra chegou lá, ficou quase um século, né? Chegou lá em 1858, eu acho, e saiu em 1940 e tantos, 45, eu acho. uhum, Então, quase um século, né, de dominação. E o inglês pegou. O inglês foi uma forma que, assim como o hindi, né, unificou de alguma forma o povo. É curioso, né, mas é assim que é. E na escola eles aprendem tanto o hindi quanto o inglês, da mesma forma. sim. No norte eu senti que quanto mais para o interior você vai, menos inglês tem, mais hindi tem, né? Uhum, E quanto mais você está transitando pelas rotas mais turísticas, obviamente o inglês não só o inglês, o espanhol aparece, porque eles são muito eficientes mercadores, né? Dá para aham. entender porque as grandes navegações, aquela história toda, dá para entender, eles são realmente fenomenais, assim. Até português, se bobear, eles estão falando para Te vender negociar com alguma você. coisa. Sim. Entendi. E nesses lugares, por exemplo, essa família que você acabou acessando e que te indicou a montanha, eles falavam inglês ou era em hindi e mímica e tudo isso? Era um pouco de tudo, viu? Primeira palavra que você aprende primeira frase que você aprende na Índia é a seguinte: Sab kuch milega, que significa tudo é possível. Então a Sabe, primeira Kush me coisa que você liga. Sab kuch milega, primeira coisa que você aprende, entrou no táxi assim, você fala, mas por que isso? Aí o cara olha pra você e fala, Sab kuch milega. Tudo na Índia é possível. A segunda coisa que você Ok. aprende
Segunda coisa que você aprende é Tora Tora. É tipo, devagarinho, aos pouquinhos, é sempre assim, devagarinho, aos pouquinhos. Tora, Tora. Tora Ok. Tora. E aí, no Tora Tora, no Subkush Me Lega, no Tudo Sendo Possível, no devagarinho, devagarinho, a comunicação acontece. Nesses lugares, mais no interior, as línguas, elas guardam, às vezes, algumas semelhanças com o hindi, então você consegue falar alguma coisa. E o inglês Uhum. também, assim, não dá para negar, assim, que essa espécie de globalização aí dos conhecimentos, das culturas, já chegou em todos os lugares. Então, um Uhum. pouquinho todo mundo fala, sabe? Nem que seja um pouquinho, sempre tem alguém que fala. E tem uma tradição também nesses vilarejos mais do interior de que o filho, né? O filho tem acontecido isso, eu notei muitas vezes isso acontecendo. Os filhos, eles saem do vilarejo para estudar, né? Então eles voltam para o vilarejo depois, ensinam os pais inglês, voltam com Uhum. tecnologia, com celular, né? Então essas coisas chegam, né? Não tem como. Claro. E também da nossa parte tem um certo fetiche de querer visitar um lugar que parou no tempo os lugares não param no tempo, né? As pessoas não param no tempo, né? Exato, Ô, Ti, exato. ia te fazer uma pergunta. Eu estava conversando na segunda-feira eu conversei com uma trabalhadora humanitária, ela trabalha numa ONG com refugiados, agora em Maravilha. Kampala, Uganda. E, e aí a gente estava falando essa nossa pouca tradição de bilinguismo no Brasil e de uma coisa como a gente se surpreende quando a gente olha, por exemplo, para a África e vê que a maioria das pessoas ali é poliglota, pelo menos, ou fala pelo menos 3 idiomas, né? E na É. Índia, pelo que você está me contando, isso também é muito comum. É muito difícil você achar alguém que fale uma língua só, né? Nossa, é impossível. Não existe. Nem nos menores vilarejos. Pelo menos a língua local e o hindi, quase certeza, assim. Às vezes tem mais de Uhum. uma língua local, inclusive, né? E não Sim, só isso isso, é são alfabetos diferentes, né? É muito comum. A gente se que é um surpreende mesmo. complicador, né? É. Uhum. Porque o Brasil, que é um país tão imenso, a gente fala uma língua só, praticamente. É, as línguas indígenas ficam bem isoladas, assim, restritas aos seus povos. E aqui é uma potência mundial, né, econômica, em alguns momentos melhor e outros momentos, como agora, infelizmente, pior. Mas a gente se relaciona com o mundo, mas não se relaciona mais por isso, né? E eu fiquei pensando também que tem a Índia tem uma grande tradição também comercial, assim. Tem vários call centers do mundo que são na Índia, né? E que eles Sim. atendem em inglês de lá. E, quer dizer, o Brasil poderia estar muito mais inserido num cenário mundial também se a gente tivesse mais essa preocupação de educar bilíngue, né? De ter uma educação bilíngue para o povo, né? Eu acho que você tocou num assunto muito importante, né, Dani? Porque o projeto de colonização do nosso país, ele realmente foi muito efetivo. Uhum, A gente é órfão da nossa própria história, né? A gente adotou a mitologia alheia, né? A gente está aqui falando de mitologia indiana, de cultura indiana, mas a gente fala muito para explicar as nossas situações, a nossa psique. A gente não usa tanto a mitologia grega, as referências europeias uhum, e isso na Índia, né? É totalmente diferente, porque eles sofreram inúmeras invasões também. E é um povo que é um povo muito guerreiro, né? Mas é um povo também muito pacífico. Então, eles têm uma tradição que é uma tradição que é anterior à própria escrita, né? Primeira gramática, a gente começou falando disso. A primeira gramática uhum. foi feita lá, né? Então, Panini, antes né? disso, do Panini é Panini. um gramático. É. Então, e aí eles já têm essa tradição que é muito anterior à própria escrita e profundamente incorporada por todo o território, a ponto de outras culturas, como por exemplo a invasão mongol, né? Os mongóis eles eram muito conhecidos por chegar e devastar, né? Tinha árabes, invasão árabe na Índia,
a gente viu acontecer, por exemplo, com os árabes, a assimilação cultural, né? Porque eles chegaram em algumas regiões e notaram aquela cultura totalmente, muito abundante, muito rica, muito maravilhosa, muito complexa, né? Muito profunda, e acontecia assimilações, né? Então a própria música indiana acabou sofrendo essas influências, né, árabes, e os instrumentos que antes eram grandes, eram pouco portáteis, né, Uhum. e acabam sofrendo algumas modificações através das invasões. Então o próprio sitar, né, é uma versão mais moderna da vina, e Que é um é uma coisa. instrumento de corda, o sitar é aquele instrumento que ele parece um violão, mas ele é mais redondinho e tem um braço comprido, né? Só para quem não conhece se Ah, localizar, um sim, instrumento né? de corda. Quantas cordas tem o sitar? O sitar tem 20 cordas, tem 7 cordas em cima e 13 embaixo que só vibram, né, quando você toca as cordas de Os cima. harmônicos. Uhum. Dá uns harmônicos, né? Você vai só usar duas cordas de cima para usar os trastes, para fazer a melodia, né? As outras cordas são todas rítmicas, para você impor um ritmo. Então são só Ah, duas, uau. os trastes são móveis, e a vina, que é a ancestral do sitar, era um instrumento de chão, né? Era quase com um móvel, então você carregar, era tipo carregar uma mesa, Uhum. né? E durante algumas dessas invasões foi se acrescentando, né? Foi se modernizando algumas coisas e teve essa assimilação, assim, mas porque a tradição, a cultura era muito forte, né? Eles perceberam que se eles quisessem se estabelecer naquele território riquíssimo, impondo a cultura, eles iam ter que dizimar 1 bilhão de pessoas. Iam ter que destruir Uhum. tudo, todos os templos, ia ter que ser muito trampo, né? Muito trampo. E talvez por isso, não sei, né? Uma segunda chance, uma segunda forma de você olhar para a cultura alheia, acabou acontecendo essa assimilação, assim. Mas é porque tinha essa tradição muito forte, né? E que aqui a gente foi muito eficientemente castrado, né? Exatamente, exatamente. Ô, Ti, quais foram seus principais desafios, assim, lá? O que que para você foi difícil? Em que momento você tinha saudade? Ou bom, você foi, voltou e depois voltou de novo, né? Foi duas vezes para lá por períodos longos. Para além dessa busca, né, pessoal, espiritual, de aprendizado, de se aprofundar no yoga, que foram as coisas que foram boas e ruins de estar lá? Por exemplo, sei lá, comida, o próprio fato de talvez não ter sempre gente que você conseguisse ter uma conversa de muito tempo, assim. Que foram as dificuldades de ficar todo esse período num lugar tão diferente? Hum. Eu acho que uma grande dificuldade, a gente sente um pouco órfão, né? Porque todas as nossas referências externas, elas de repente desaparecem. Você já não sabe mais Uhum. como cumprimentar ninguém, porque é tudo diferente, né? Ninguém se encosta, é tudo aqui, namastê. Você não consegue abraçar as pessoas. Agora já ficou normal isso, né? É o novo normal. Mas, Infelizmente. infelizmente. Mas são muitas pequenas coisas, assim. Então, desde a forma que você entra num lugar, você não sabe o que são as comidas. Você vai na feira, você nunca viu aquelas frutas. Você olha para as placas, você não consegue entender o que está escrito em nenhuma delas. E você de repente quer expressar a sua angústia e você não consegue nem ter as palavras. Você não consegue ter um interlocutor para as suas Uhum. angústias, né? Então, esse sentimento, que talvez seja um dos sentimentos que me levaram também para lá, até às vezes, acho que a princípio sem saber, foram os mesmos que me atormentaram por algum tempo. Esse sentimento de solidão profunda, que aos poucos foi se tornando Uhum. solitude, né? Essa ausência de ter alguém para conversar e falar a língua portuguesa, assim, que é tão gostosa, né, de falar, pedir um cafuné, né, cara?
Que não tem nem palavra para expressar isso, né, em outra língua. Vou traduzir. Gentle strokes on my hair. É, Sabe? Pô, perdeu todo o chamego da coisa. exatamente. Mas eu acho que foi um pouco isso, foi esse choque absurdo cultural, né? E eu acho que quanto menos provisões você vai para esses lugares, mais você fica mergulhado e imerso nisso tudo, né? Uhum, Então, é uma intensidade que ao mesmo tempo que ela te fere, te machuca, te incomoda, ela de alguma forma, ela trabalha para alguma espécie de agudez do espírito que é, para mim, acabou sendo uma experiência incomparável, assim, quase sádica, né? uhum, Mas parece que dentro desse desconforto você vai, sabe, verdadeiramente se tornando amigo de você mesmo, você sim, vai se enxugando um pouco, né, dos excessos, vai se abreviando um pouco e vai voltando para um lugar que é um lugar, é um porto seguro dentro de si, né? E que rico isso, né? E que paradoxal, né? Porque para você encontrar esse lugar, você precisa atravessar um grande deserto, né? Mas é uhum. isso. Muito bom. A Renata Sá, Torrezinha, está aqui falando que chamego é uma palavra ímpar, né? E Eu vi. é ímpar e é bom quando é par, né? E é bom quando tá com alguém. Ô Ti, nosso tempo infelizmente está chegando ao fim Ah, e eu queria que você me contasse você me falou muito disso das pessoas. Eu vou te fazer uma pergunta agora. Agora eu tô pensando na minha pergunta. Você talvez fique um pouco falando, pô, Dani, você não ouviu nada do que eu falei no começo, mas não é isso. Você tinha falado que muita gente chega no yoga pelos fins, né, pelos benefícios e chega lá procurando as coisas e acaba correndo o risco de perder tudo o que tudo que o yoga pode oferecer, tudo o que o yoga é. Mas eu queria te perguntar quais são as grandes transformações assim que o yoga proporciona no dia das pessoas? Quais são esses grandes benefícios assim? E que talvez esses benefícios possam ser um jeito da pessoa chegar e descobrir que é muito mais, né? Tipo, por sim. que a gente deveria fazer yoga? Por que a gente deveria procurar isso? Agora, Ah, em 2021, no meio de uma pandemia, todas as razões, né? sim. Nossa, gente, são tantas as coisas que eu poderia dizer, mas acho que eu vou te falar uma coisa que é uma coisa que eu tenho sentido agora, assim. Às vezes a gente tem algumas sensações, alguns sentimentos que são espécie de motes do momento, né? E eu Uhum, sinto que nesse momento eu tô muito nessa vibe, assim, de recobrar a minha sensibilidade, de sentir o coração, assim, sabe? Profundamente o coração, coração. E isso é uma coisa muito maravilhosa, porque qua- acho que cada vez mais, assim, eu tenho entendido a coisa toda, assim, do yoga e do mundo, assim, porque o yoga está no mundo, né? E o yoga está no mundo também. Então, ele precisa interagir com o mundo. uhum, Isso só acontece na medida que você também está ciente de si, né? E a prática do yoga, nesse momento, assim, eu tenho visto muito isso, as pessoas têm vindo muito falar comigo sobre recobrar a sensibilidade da consciência, sabe? De sentir o próximo, de sentir a si mesmo e de criar pontes, assim, de um sentimento muito de coletividade, assim, de uhum, acolhimento, de escuta, de atenção, sabe? De presença mesmo. sim. Eu acho que isso é uma grande bênção, uma grande, grande bênção. E tem sido, acho que esse é o grande mote do momento, né? Poderia falar de várias Uhum, outras coisas, mas eu acho que essa questão, assim, é realmente o diferencial do yoga para qualquer outra atividade que poderia existir aí, física, né? Um crossfit, qualquer coisa, né? uhum. O yoga fala um pouco mais sobre consciência, sobre mente, sobre coração, né? E, e é isso.
É uma atividade muito integrada, né? Muito É, bom, né? muito. É, eu quero te agradecer muito, assim. Às vezes eu tenho uma conversa, algumas conversas com amigos, assim, e eles falam, pô, é legal que no curso de língua você não está falando só de língua, né, exclusivamente. Mas tem algumas coisas, né? A língua não é uma parte solta do resto do corpo, né? Então isso é Sim. algo que tem me feito muito pensar, assim. A língua, a cabeça, isso não é solto do resto do corpo. E a outra coisa é que a gente aprende línguas para falar sobre coisas. E a gente precisa enriquecer o nosso repertório geral para poder falar e para poder conversar, né? E eu acho que É, olhar para dentro, olhar para si mesmo e fazer esse exercício, né? De olhar para dentro e para fora ao mesmo tempo, de conseguir se integrar no mundo pela palavra, pelo gesto, pelo mantra e pelo coletivo, assim, é um exercício muito frutífero, assim. Eu te agradeço muito, muito, muito. Namastê. querido, que bom te ver. Foi rapidão, Obrigado. né? Passou rápido o tempo. Passa rápido, né? Eu sempre falo para as pessoas, mas e aí se eu não souber falar, meu, passa muito rápido. Passa muito rápido, né? Sim. O Thiago, ele tem um espaço de yoga em São Paulo que deve estar funcionando em algum esquema bem especial nesse momento, né? Que é a Casa Uhum. Lume. O Instagram é Casa Lume Yoga, né? Exato. Legal. E tem aulas de yoga. Vocês estão dando aulas online nesse período também? Sim, a Cláudia, ó, acabou de comentar aqui. Aqui, Minha yoga me aluna, salva todos. antiga aluna. Namastê, Cláudia. Mas sim, Aham. estamos com as aulas online. Tem funcionado muito bem, tem me surpreendido. Gratidão a todo mundo aí que esteve presente, pessoal. Namastê. Uhum. Perfeito. Ti, obrigado de novo, de verdade, foi uma conversa incrível. Daqui um tempinho eu te chamo para a gente repetir e se aprofundar aí nos temas que ficaram, que a gente começou e dá uma Sim. super vontade de se aprofundar. Obrigado mesmo, assim. E eu vou te fazer umas perguntas na próxima também. Beleza? Tá bom? Beleza? O Thiago tem um histórico de me fazer perguntas profundas que me fazem ficar meses pensando. Nada a ver. Beleza. Tamo junto. Obrigado. Gratidão. Muito. Valeu, meu querido. Boa Gente, noite. muito obrigado a todo mundo que está aí. Boa noite. O Fran, querido, estava aqui com a gente um tempão. Ê, É, obrigado a todo mundo. A live fica salva aqui no Instagram e depois eu subo ela para o YouTube também. E eu vou deixar aqui o arroba do Ti e da Casa Lume para quem quiser saber mais sobre esse trabalho incrível. Um que beijo. bom. Falou, Tchau, pessoal. tchau.